Quem prepara obituários não tem descanso nem tarefa acabada. Entre Natal e Ano Novo, o mundo viu partir Jacques Delors, político francês que foi um dos pais da atual União Europeia, e o Wolfgang Schäuble, antigo ministro das Finanças alemão que muito marcou a mesma, com a defesa intransigente das políticas de austeridade. Nesta época em que a caminhada dos populistas parece estar a ganhar velocidade, com os triunfos de Geert Wilders e Javier Milei, é justo notar o falecimento do político que, talvez mais do que qualquer outro, criou a receita, Silvio Berlusconi, o empresário e primeiro-ministro italiano que inaugurou a televisão privada na Europa continental dos anos 70. Ao transformar-se ele próprio num produto televisivo onde se combinavam astúcia e vulgaridade, Berlusconi ofereceu uma alternativa política numa altura em que os italianos, após a Operação Mãos Limpas, estavam fartos de corrupção e do sistema político tradicional. Ao longo de 3 décadas, entre avanços e recuos, manteve-se uma figura central da política italiana, não obstante as ligações à máfia no início da sua carreira e os escândalos, sexuais e outros, na fase final dela. Era um patife, mas um patife brilhante e com charme, que à sua maneira dava orgulho a muitos italianos. Pese todas as diferenças entre ele e uma figura como Donald Trump, desde logo, na elegância e na inteligência, não é exagero ver o empresário americano como descendente político de Berlusconi, alguém que conseguiu alavancar a sua imagem de empresário de sucesso para uma carreira política onde os seus interesses pessoais, tanto a nível econômico como judicial, estavam acima de qualquer outro fator. O Nobel da Paz que muitos consideram a encarnação do mal. Entre os políticos mortos em 2023, Henry Kissinger foi outro com importância equivalente, embora de forma bastante diversa. Como conselheiro de Defesa Nacional, mais tarde, secretário de Estado de Richard Nixon, esse académico de origem alemã foi uma figura central na estratégia de bombardeamentos maciços no Vietnã e países vizinhos que devastou esses territórios e matou largas centenas de milhares de pessoas. Quando, em 1973, lhe foi atribuído o Nobel da Paz pelo seu papel nas negociações de paz com os norte-vietnamitas, houve quem dissesse que a partir daí já não haveria lugar para a sátira, ultrapassada pela realidade. Kissinger ainda esteve no poder alguns anos, tendo apoiado a invasão de Timor-Leste pela Indonésia, como antes promovera o golpe de Pinochet no Chile e a ditadura militar argentina, a mais assassina de todas, sempre em nome de combater o comunismo. Em relação às possibilidades de derrotar o nosso PCP em 1975, ele era cético, mas deixou-se convencer a tentar pelo embaixador Carlo Xi. Quando Gerald Ford perdeu as eleições em 1976, a carreira política de Kissinger terminou. Embora se tenha mantido como condutor de presidentes e diretor de uma extremamente lucrativa firma de consultoria onde, entre outras coisas, rentabilizava os contactos que tinha estabelecido com a China quando da famosa aproximação entre esse país e os Estados Unidos. Morto aos 100 anos, após publicar memórias políticas e obras brilhantes sobre diplomacia, Kissinger é, ao mesmo tempo, um grande intelectual e um símbolo do mal para milhões de pessoas. Não sabemos o que pensava das suas ações políticas o ainda mais velho Ben Ferencz, ex-procurador do Exército dos Estados Unidos em Nuremberg, falecido aos 103 anos. Após ter acusado e feito condenar membros das Einsatzgruppen, as unidades nazis que executaram o Holocausto pelas balas, Ferencz tornou-se promotor do conceito de justiça internacional, e em particular do Tribunal Penal Internacional, em que Washington, para seu desgosto, acabou por se recusar a participar, após ter dado uma contribuição fundamental para o seu estabelecimento. Em 2001, curiosamente, Ferencz publicou uma longa refutação dos argumentos de Kissinger contra o TPI, em especial a ideia de uma tirania de juízes e uma ditadura de virtuosos. De Ryuichi Sakamoto a Gina Lollobrigida. Nas artes, 2023 foi um ano tragicamente rico em óbitos. Deixaram-nos escritores tão notáveis como Milan Kundera, Martin Amis, Anne Perry, Cormac McCarthy, Kenzaburo Oe, Louise Glück, A.S. Bitt, Faye Weldon, George Edwards, Philip Sollers e António Gala, músicos como Ryuichi Sakamoto, Jeff Beck,
Tina Turner, David Crosby, dos Crosby, Stills, Ness and Young, Tony Bennett, Sinéad O'Connor, Jane Birkin e Rita Lee, artistas plásticos como Fernando Botero, o das figuras muito gordas, Brice Marden e Richard Dante, atores como Harry Belafonte, Helmut Berger, o ator fetiche de Visconti, Tom Sizemore, Glenda Jackson, Julian Sands, desaparecido durante uma caminhada numa serra próxima de Los Angeles, Gina Lollobrigida, Ryan O'Neal, Love Story, Barry Lyndon, Raquel Wells e Matthew Perry, da série Friends, e realizadores como Carlos Saura e Otário Celiani. Na fotografia, o político, não polêmico, Larry Fink e o lendário Elliot Erwitt foram duas baixas irreparáveis. A moda perdeu dois ídolos. A britânica Mary Quant, ao criar a minissaia nos anos 60, teve enorme influência cultural e social, e o espanhol Paco Rabanne. Em linhas ideológicas bastante diferentes, os filósofos Gianni Vattimo e António Negri tiveram ambos uma importância política, na Itália e não só, que hoje pode passar despercebida. Já uma personagem como Ted Kaczynski, o famoso Una Bomber, também aspirava a mudar a sociedade com a sua filosofia, mas o seu manifesto contra a sociedade industrial, publicado em grandes diários americanos após ele ameaçar continuar a sua campanha bombista se não cedessem essa exigência, serviu sobretudo para ajudar a apanhá-lo, quando um irmão dele reconheceu o estilo de escrita e o denunciou às autoridades, em 1996. Embora tenha matado 3 pessoas e ferido 23, Kaczynski conseguiu escapar à pena de morte, em parte, talvez, por respeito pelo papel do seu irmão, mas foi condenado à prisão perpétua. Faleceu agora no hospital prisional onde estava internado. De amigo de Putin a golpista castigado. Nos mortos infames devemos ainda incluir Yevgeny Prigozhin, o criminoso russo que, após anos na cadeia durante a juventude, conseguiu recriar-se como empresário de sucesso na Rússia de Putin, tendo acumulado vasta fortuna à conta das suas ligações ao presidente. Fundador do Wagner Group, o nome vem do compositor favorito de Adolf Hitler, empresa de mercenários que presta serviços a ditadores africanos a troco de explorações de ouro e outras riquezas. O grupo Wagner também serviu para permitir ao Kremlin negar envolvimento em atividades paramilitares na Ucrânia durante anos. Quando Putin invadiu o país, em fevereiro de 2022, membros do grupo tentaram várias vezes assassinar o presidente Volodymyr Zelensky, tendo sido neutralizados, segundo explicou Kiev. Nos meses seguintes, os mercenários estiveram abertamente envolvidos em alguns dos episódios mais sangrentos da guerra, até que reveses sucessivos levaram a um conflito entre o Ministério da Defesa russo e Prigozhin. Desautorizado por Putin, o mercenário tentou um golpe militar na Rússia, mas não teve a adesão que previa e deteve-se a meio caminho para Moscovo. A partir daí, era evidente que a sua morte seria questão de tempo. Veio a acontecer 2 meses depois, em agosto, quando o avião particular onde seguia com outras 9 pessoas se despenhou de uma altura de vários quilómetros, numa cena captada em telemóveis de cidadãos comuns a partir do solo. Desse modo, observou alguém, Prigozhin acabou mesmo por ter um funeral público pago pelo governo russo.